Podcast. Novos tempos. Podcast. Novos tempos. Podcast. Podcast. A menos de 20 dias da prova do Enem, nós vamos conversar hoje com dois estudantes aqui do Colégio Novos Tempos. A Ana e o Pedro, né, estão ansiosos para fazer o exame e eles vão contar pra gente, né, quais são os desafios, na verdade, para que o estudante possa se dar bem nesta prova. Ana, bom dia, como vai? Tudo tranquilo? Bom dia, Christian. Como você tá? Tudo ótimo. Ana, quais são os desafios, na verdade, para que o estudante possa sair bem na prova de literatura do Enem? Bom, a princípio a gente tem que introduzir que a prova ela é caracterizada por 180 questões, sendo 90 no primeiro dia com a redação e 90 no segundo dia. É importante a gente saber que no primeiro dia, já que vamos falar sobre linguagem, especificamente literatura, a prova, o que mais vai cansar o candidato é principalmente a redação, que tem o maior peso na prova, é incontestável. E as questões vão ser um meio de, além de você pontuar, você também conseguir quebrar o pensamento só na redação. O que a pessoa precisa ter em mente para ir bem na prova? Além de se preparar ao longo da sua jornada como vestibulando, ele também precisa ter uma ideia muito clara que o que vai fazer ele passar ou não é a questão do psicológico. Muita gente diz isso sobre o psicológico ou que ganha, só que ninguém realmente diz como que você tem que passar por isso. Vai de pessoa para pessoa, incontestável. Só que você tem que ir para a prova relaxado e com a cabeça muito focada no que você está fazendo lá, sem pensar muito além, sem começar a pensar demais, como, por exemplo, se eu não passar, eu vou ter que fazer outro ano. Só faz a prova tranquilo e confia no que você aprendeu até esse ponto. Ok. O Enem, na verdade, como vocês sabem, né, ele elenca vários autores. O que fazer, na verdade, para que o estudante consiga reunir tantas informações, né, que são colocadas aí nos livros de literatura e para que ele se saia bem nas questões? Bom, a gente tem que ter uma ideia geral dos autores que mais caem. Sim. Mas como a gente vai se tratar somente das questões de literatura por agora, o importante é você ter uma boa interpretação. Porque o Enem não é aquela questão de decoreba, mas sim de um entendimento e de uma compreensão de texto e a análise de respostas. Se você tiver uma estratégia boa para se usar nas questões do Enem, você vai conseguir ter um pleno desempenho nas questões e conseguir passar muito bem, não só nas questões de literatura, mas em todas as outras questões de humanas, que envolvem muitos textos e bastante interpretação. Mas é muito importante, sim, saber sobre seus autores e principalmente sobre o contexto em que eles escreveram as suas obras e um contexto que eles nasceram e cresceram, porque com isso a gente consegue dar um aprofundamento muito maior nas obras deles, tanto nas falas, até mesmo para poder usar os contextos que eles escreveram em nossas redações. Sim. É claro, é incontestável que muita gente pensa, por exemplo, eu tenho que ler todos os livros do Machado de Assis ou da Clarice Lispector para fazer a prova. É mentira, você não precisa ler os livros para você conseguir fazer a prova. Até porque quem faz o Enem, a prova é produzida pensando que são alunos do ensino médio fazendo a prova. Você com 15, 16, 18 anos não vai ter tido tempo para ler todas as obras de Clarice Lispector. Então ele espera que você tenha uma base, como o Pedro falou, do tempo histórico e da ideologia que aquele autor tinha. Qual que era o contexto o contexto né? histórico dele. Sim, o que ele pensava, né, sobre determinada época, né? Sim, exato. Você tem que ter uma base disso. Sim. E, se possível, ler uma obra ou outra para você conhecer, por exemplo, o jeito que aquele autor escreve, o linguajar que ele escolhe fazer, porque tudo isso influencia. Se você pega uma questão de um autor irônico que vai contra a República do Brasil, por exemplo, é só um exemplo aleatório, e esse texto está vangloriando a República, provavelmente se trata de uma ironia. Se você não conhecer aquele autor, você provavelmente vai errar a questão, porque vai levar ao pé da letra, o que não era para ser um texto lido literalmente. Sim. A prova, uma das estratégias que é utilizada na prova de linguagens, não só na de linguagens, né, mas como em outras provas também, é a de relacionar textos, né? Esse verbo de comando, ele é muito importante. Como se sair bem numa questão em que eu tenho um texto não verbal, representado geralmente por uma obra de arte, e um texto verbal? O que fazer? Bom, a princípio você começa lendo pelo enunciado. Muitas pessoas começam, o principal erro de muitas pessoas que estão fazendo a prova, é a questão deles começarem pelo texto. Você não pode fazer isso, você tem que começar pelo enunciado, ler o enunciado, ler as fontes da obra de arte do texto, e depois ir para
para as questões, para as perguntas, não, para as perguntas não, para as alternativas. Os distratores. Exato, os distratores. Depois disso, você dá uma lida do texto não verbal, que está na sua prova, e parte para o texto verbal. Você tem que ter uma das coisas que eles esperam dos candidatos é a sua capacidade de relacionar as duas coisas. Então você tem que ter uma ideia muito clara sobre o que aquele autor pensa, que provavelmente vai estar na fonte, e você tem que relacionar o que aquela obra está querendo te passar, não verbal, e o que aquela obra verbal está querendo te passar. Com isso, você já tem uma base muito clara, já que você já leu os distratores, do que está querendo dizer e quais são erradas. Provavelmente você vai ficar entre duas alternativas, e para você eliminar uma delas, você volta para o enunciado, lê a palavra-chave, que sempre tem uma palavra que entrega o que a questão quer. Você provavelmente pode grifar essa palavra, que ajuda muito na hora de resolver, e você elimina a outra questão e marca que você sabe, acho que é. Sim. As inúmeras figuras de linguagens, né, que são estudadas durante todo o percurso do ensino médio, elas estão presentes no nosso dia a dia, mas principalmente em textos literários. Como fazer, na verdade, para identificar essas figuras e saber a intenção que os autores usaram essas figuras na prova? Bom, aí vai muito da competência de interpretação da pessoa. Sim. Então, a gente recomenda que antes de fazer o Enem, a gente tenha uma carga de leitura alta, porque aí a gente consegue desenvolver a nossa capacidade de interpretação e de reconhecimento de ideais que a pessoa quer expressar em cada parágrafo, para a gente poder ter uma ideia. E comentando nisso que você falou, também temos a ideia de compreensão de texto, quando a gente fala de uma linguagem mais antiga, mais rebuscada. Erudita, né? Erudita, para assim Sim. se dizer. Uhum. E, querendo ou não, isso, para muita gente, é muito difícil, principalmente para as pessoas que não dominam a área de humanas. Então, o que a gente recomenda fazer é não... Quando tiver um texto, por exemplo, Clarice Lispector, Sim. que é um texto que usa Autora bastante... de A Hora da Estrela, sim. A Hora da Estrela, utiliza bastante essa linguagem erudita. Então, a gente recomenda você não só tentar entender cada frase que o texto diz, mas sim tentar pegar uma ideia geral. Porque tendo essa ideia geral, principalmente em questões de, igual a Ana falou, de relacionar textos a imagens, ou textos com textos mesmo, você conseguir pegar essa ideia do texto não com o texto em si, mas com a ideia geral que ele está te passando e com os elementos chaves que eles colocam no texto. Porque nada no Enem pode ser colocado aleatoriamente. Cada questão é passada por uma série de filtros, de avaliadores, que filtram essas questões. Sim. Então, as datas que foram publicadas são muito importantes, o lugar que ela foi publicada é muito importante. Também, como a gente havia dito anteriormente, conhecer sobre o autor também é muito importante. Então, basicamente, se você conseguir ter uma compreensão de texto alta, você consegue gabaritar muito facilmente a prova de humanas do Enem, não só literatura. Sim. Vocês acreditam, né, que aquele estudante que tem o hábito de frequentar bibliotecas, né, que tem o hábito de ler revistas, jornais, enfim, né, é aquele estudante que é um leitor voraz e que ao mesmo tempo é um leitor ativo, né, ele vai ter mais facilidade do que aquele estudante que, de certa forma, né, fez o ensino médio, mas não leu tanto? Com certeza, isso é incontestável. Como Sim. o Pedro estava falando, a principal habilidade que eles esperam de quem está fazendo a prova é a capacidade de inferir algo sobre o texto. Se você não sabe uma palavra, quem não tem conhecimento nenhum, não tem nenhuma carga que trouxe para fazer a prova, por exemplo, não lê muito, ele vai ter muito mais dificuldade pelo pouco repertório que ele tem. Quem já teve uma alta carga de conhecimento, um leitor ativo que faz isso durante a vida inteira, provavelmente vai ter muita facilidade. Porque aqui, já saindo um pouco mais só das linguagens, a prova de humanas, naturezas e matemática, principalmente, são provas que precisam muito de interpretação. E as pessoas acham que não. É o que acham, não, matemática você não precisa. Principalmente o enunciado das questões, enunciado. né? Tudo Ele no demanda... seu texto. Sim, tudo no seu texto vai precisar que você saiba o português. Sim. É a principal coisa que pode desclassificar alguém e pode classificar outra. Pode ser, por exemplo, dois alunos. Um sabe todo o conteúdo de literatura que ele precisa e outro já não sabe tanto. Só que ele é um leitor ativo e ele tem a capacidade muito boa de conseguir interpretar o que ele está lendo. Essa pessoa que, por exemplo, sabe muito, mas não sabe ler, provavelmente vai ter mais dificuldade do que esse outro que sabe ler e talvez nem saiba tudo o que precisa para fazer a prova em quesito de conteúdo. Ou ele vai provavelmente sair na frente porque ele vai ter a habilidade de entender o que a questão quer. Ok. Sobre o hábito de leitura, também é muito importante citar que quem tem o hábito de leitura, principalmente, não ficar acomodado com um único tipo de leitura. Sim. Por quê?
às vezes cai um texto que não está de acordo com o livro que você gosta. Por exemplo, igual a gente falou, uma linguagem mais rebuscada, ou às vezes uma perspectiva mais detalhista, coisa que muitos livros não gostam de colocar. E acaba você tendo que criar esse meio que gosto por leituras que não te agradam Com certeza. tanto. Então, se acomodar em um tipo de leitura ou um tipo de texto, vai te prejudicar bastante no Enem. Então, quem tem o hábito de leitura, quem não tem o hábito de leitura, cria o hábito, e quem tem o hábito de leitura, não se acomode em determinados gêneros textuais. Só um adendo aqui. É importante a gente também saber que quem é um leitor assíduo, ativo, ele provavelmente vai ter uma vantagem em cima da área que mais vai te dar pontos no Enem, que é a redação. Quem possui uma carga, um repertório cultural muito forte, vai ter argumentos muito mais fortes, ainda mais, por exemplo, quem lê jornal, por exemplo, vê reportagens que normalmente apresentam argumentos muito sólidos. Essa pessoa que tem esse costume de ler vários gêneros textuais, ela vai ter uma facilidade muito maior na hora da redação, que é a única área que pode te dar 1000 pontos no Enem. Tem aquela que você tem que ter um conhecimento muito bom, porque ela pode te dar uma vaga e tirar outra pessoa, dependendo da sua nota. Sim. Para vocês, tá? Qual seria, na verdade, o principal desafio de um estudante que vai fazer a prova daqui a menos de 20 dias? Com certeza psicológico. Eu digo isso por conta própria e por todos os meus amigos que vão fazer a prova também. O que mais preocupa a gente é a questão do psicológico. Aquela ideia de, por exemplo, eu não sei o que vai ser do meu ano que vem. Se eu não passar, eu vou ter que estudar de novo. Eu não vou estar na faculdade, eu queria resolver isso de uma vez. Toda essa ideia que você vai colocando na sua cabeça ao longo dos meses, desde o início do ano, desde antes do terceiro ano, provavelmente é o que mais dificulta na hora de um aluno fazer a prova. Ao invés dele focar em descansar, fazer questões só para ter uma ideia melhor, estudar redação que dá mais ponto e levar mais tranquilo esse último mês agora que a gente está, que é a reta final, não a gente fica pensando demais, com muita ansiedade, sofre muito pelo que vai acontecer, começa a pensar que se eu não passar vai acontecer tal coisa, eu não estou preparado, eu não sei tal conteúdo, e não consegue chegar na hora da prova e não tem cabeça para lidar com a prova. Como a gente disse no início, o que mais você faz uma pessoa passar na frente da outra é a habilidade de interpretar e a cabeça estar clara, se eu posso dizer assim, né? Para resolver a questão. Quem tiver pode saber tudo, mas tá ansioso, não vai conseguir interpretar que nem uma pessoa que tá calma para fazer a prova. Sim. Nessa reta final, fazer mapas mentais, assistir videoaulas, né? Fazer resumos, vocês acreditam que a saída ou não? Ou, na verdade, todos esses procedimentos de estudo eles já deveriam ter sido feitos durante o ano? Bom, a gente tem que levar em consideração que o ideal seria a pessoa ter estudado até mesmo um ano antes da prova do Enem. Porque, por experiência própria, estudar na reta final do Enem não vai ter a mesma eficiência para você passar em um curso que você queira com a mesma eficiência que você ter estudado o ano inteiro. Porque vai ser muito conteúdo que você vai ter que absorver em um curto espaço de tempo. Querendo ou não, isso vai cansar seu psicológico. E a prova do Enem, como muitos dizem, é uma prova de resistência, não de conhecimento. Então, o ideal seria a pessoa estudar um ano antes, dependendo do curso, 2 anos antes, para a prova do Enem. Mas caso a pessoa não tenha feito isso, o ideal é se conhecer primeiro. Por que eu falo se conhecer? Você teria que tentar entender quais matérias você tem essa facilidade e quais matérias você não tem a facilidade. Por exemplo, uma pessoa que tem facilidade em matérias de exatas tem que estudar exatas, mas dar um principal foco para a área de humanas. Mas, tendo em vista as suas facilidades e dificuldades, tem 2 áreas que você não pode de jeito nenhum deixar de dar preferência, que são a redação e matemática, que são as 2 maiores notas de corte do Enem. Se você for bem nessas 2, você já consegue uma nota grande, mas, querendo ou não, para você conseguir um resultado ideal, você teria que estudar todas as matérias para você sim conseguir ter um desempenho muito melhor do que você não teria se você tivesse deixado essas áreas de lado. Claro, muita gente pensa que é com mapa mental que você vai resolver seu problema, que é lendo um texto ou vendo uma videoaula de 1 hora que você vai resolver. Vamos ser sinceros aqui, tá muito perto do Enem, tá menos de um mês. Não tem como você fazer um milagre agora, que nem o Pedro falou, tinha que ter se preparado antes. Mas considerando que a pessoa pode não ter conseguido, não teve psicológico, não teve problemas familiares, qualquer problema e não conseguiu estudar antes, essa reta final, a pessoa tem que confiar no que ela aprendeu ao longo do ensino médio, confiar que ela tem capacidade de passar e ver, por exemplo, eu não me lembro de ter visto essa matéria, ver uma videoaula pequena e partir para a questão. Ela tem que focar em, além de estudar redação, para ter uma redação bem preparada, para não ficar perder tanto tempo nela, ela também tem que
ter a habilidade de resolver questão rápido. Como você treina fazer questão rápido? Fazendo questão. É inevitável, é que nem um treino de esporte. Pra O você que conseguir... vocês fizeram aqui no colégio, né? Sim, Por exato. sinal, né? Com muitos simulados, né? A gente Durante teve todo o bastante ano. simulado aqui, Sim. foi bom. Muito Sim. bom. Eu me sinto muito preparada no quesito de resolver questão por causa do que o colégio me proporcionou. Sim. E a minha habilidade também, que eu mesma tava fazendo questão bastante por dia, sabe? Pra treinar. Inclusive, criar o hábito de resolver questões antigas do Enem ou até mesmo escolas tomarem iniciativa de aplicar uma prova parecida com a do Enem é muito essencial para as pessoas que vão fazer o Enem, tanto pessoas do terceiro ano, que tem que ter isso, mas como pessoas do nono ano ao segundo ano. Porque já cria uma mentalidade de como vai ser a prova e já deixa a pessoa mais acostumada com a prova do Enem. Claro, porque a gente tem que ter ideia que o modelo que a prova do Enem é feito, ela é muito inteligente. Só que ela é completamente diferente de qualquer questão que você vai ver. Se você pegar algum vestibular, por exemplo, antigo da PUC, é uma questão muito objetiva, com enunciado curto, e aquilo, ponto final, você resolve. A prova do Enem, você tem que ter uma capacidade de inferir e interpretar pra resolver. E quando a gente tem, por exemplo, você cresceu a vida inteira numa escola que não te dê esse suporte, você provavelmente vai estranhar muito quando você chegar na hora da prova e você não vai conseguir resolver a questão rápido. E isso vai fazer outras pessoas passarem na sua frente no quesito de resolver questão, acertar mais questão, etc. Não adianta decorar apenas, né? Não Sim. adianta saber que delta é igual a B2 menos 4AC, né? E que x é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, né? Ou seja, se eu souber a fórmula e não souber aplicá-la, não é verdade? Com certeza eu terei, né, dificuldade, não é verdade? Com certeza. A mesma coisa, não adianta ficar decorando as figuras de linguagem. Ah, eu sei o que é metonímia, metáfora, catacrese, né? Ironia, eu sei o que é, mas eu não sei aplicar essas figuras, por exemplo, para interpretar um texto, não é verdade? Sim, sim. Essa questão também, tipo, as pessoas pensam que literatura é muito conteúdo, é muito conteudista. Pelo contrário, é a sua capacidade de entender o que está acontecendo. Você tem que ter uma ideia do que é uma metáfora, uma ironia, que são coisas que você usa no seu dia a dia e você não percebe. Verdade. Você usa a ironia o dia inteiro e você não percebe que está sendo É irônico. aplicar isso, É né, aplicar, no seu é você cotidiano. saber, você conseguir ver o seu dia a dia, ver o texto que você lê, ver como você conversa e ver que você está fazendo aquilo. Você está aplicando metonímia, ironia, etc. no seu dia a dia. Ok. Agradeço vocês, tá? Nós voltamos em breve com mais dicas aí para a prova do Enem. Um forte abraço. Podcast. Novos tempos. Podcast. Novos tempos. Novos Podcast. Podcast.